Caminhando para o final aí da carta. 1 Pedro. Capítulo 4, verso 12 em diante. Isso, 1 Pedro. Capítulo 4, verso 12 e 19, a palavra do Senhor nos instrui assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecido. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Vamos orar? Deus, nós suplicamos que pela tua bondade, graça e misericórdia venha falar conosco. Que o Senhor abra o entendimento, o nosso entendimento, a fim de compreendermos as verdades que temos expressas aqui na palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Depois, logo depois, não muito tempo depois, do apóstolo ter escrito esta carta, uma grande perseguição assolou a igreja. No verão de 64 depois de Cristo, um grande incêndio assolou a cidade de Roma. As chamas se espalharam muito rápido nas ruas estreitas da cidade, e os cortiços de madeira favoreceram para que o fogo queimasse quase tudo. O fogo durou cerca de 9 dias, deixando em ruínas boa parte da cidade. Milhares de pessoas morreram. Milhares de pessoas perderam a vida. As ruas ficaram cheias de gente desolada, desorientada. Enquanto o fogo destruía a maior parte dos bairros da cidade, Nero assistia a tudo aquilo com um sorriso cínico no rosto, na torre de Mecenas. A população acreditava que Nero fosse o responsável por iniciar o incêndio. O zelo depois, como ele reconstruiu a cidade, deu a impressão de que mesmo que Nero não tivesse ordenado o fogo, a destruição favoreceu muito dos seus planos de reconstrução. Para colocar os boatos, de que ele foi quem causou tudo isso, Nero inventa bodes expiatórios e coloca a responsabilidade sobre os cristãos. Começa a perseguir os cristãos com um requinte de crueldade. Nero, ele foi inteligente. Os cristãos, no período aqui do Império Romano, já eram alvos de muito ódio. Então ele aproveita esse ódio e transfere toda a responsabilidade do incêndio para os cristãos. Eles eram difamados. Eles eram acusados pelos incrédulos de canibalismo. Os crentes canibais. Por quê? Porque eles consumiam o corpo e bebiam o sangue
de Cristo. Eles eram acusados de luxúria descontrolada. Por que isso? Porque eles tinham uma prática do ósculo, chamado ósculo santo, ou seja, um beijo na face da outra pessoa como sinal de fraternidade. E mais ainda, irmãos casavam-se com irmãs. Eles foram acusados por causa disso de incesto, de serem pessoas pervertidas. Nero aproveita toda essa fama e põe todo aquele grande mal do incêndio na conta dos crentes. Provavelmente Pedro e Paulo foram mortos durante a perseguição que se instala agora por orientação de Nero. E aí pode ser que você se pergunte: por que Deus deveria permitir que os seus filhos fossem tão duramente provados? Por que Deus deveria permitir que os seus filhos fossem tão duramente perseguidos, assolados? Por que tanto sofrimento na vida dos crentes? Pedro aqui, nesse texto que nós lemos, vai responder isso. Aliás, Pedro vem desde o início da epístola mencionando sobre as aflições. Ele escreve para um povo que estava sofrendo e que deveria, em face do sofrimento, ter paciência. Diante das injustiças sofridas, eles deveriam ter paciência. Pedro instrui esses irmãos sobre uma perseguição agora a nível de fogo, ou seja, de provação ardente, algo que estava prestes a atingir a igreja. Não uma perseguição pessoal, não uma perseguição ocasional por parte daqueles que odeiam os crentes, mas agora uma perseguição oficial daqueles que estão acima dos crentes, os governantes. O cristianismo tinha até então sido tolerado por Roma por ser considerado uma seita dentro do judaísmo, mas agora estes irmãos vão experimentar o fogo da perseguição que seria aceso primeiramente por Nero, depois por outros governantes. Pedro dirige a estes cristãos uma palavra encorajadora, dando-lhes 4 instruções aqui. 4 instruções à luz do fogo ardente. À luz do fogo, ou à luz da provação ardente, espere o sofrimento. É o que diz para nós o verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente, que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos tivesse acontecido. Repare que Pedro aqui, ele é pastoral. Pedro fala com ternura. Pedro fala com amor, com interesse pessoal, dizendo: amados, não estranheis o fogo ardente. Ou seja, não fiquem surpresos. Os crentes aqui não deveriam ficar surpresos com o fogo ardente. Não deveriam ficar surpresos com a perseguição. Irmãos, este assunto não é uma novidade nas Escrituras. A perseguição nunca foi estranho à vida cristã. Ao longo da história, o povo de Deus sofreu nas mãos do mundo incrédulo. Este conflito é ilustrado nas páginas das Escrituras Sagradas. Caim odiou a quem? Caim odiou seu irmão. Caim odiou seu irmão e o matou. Gênesis 4, verso 1 a 8 narra isso. Um cristão dedicado na piedade, na santidade, um cristão que deseja glorificar a Deus, vai sofrer nas mãos de um mundo incrédulo, vai sofrer nas mãos de um mundo mau. Jesus avisa isso. Ele comunica isso também em João 15, 18 a 19, que se o mundo incrédulo odeia os seus seguidores, saibam que antes de odiar a vocês, odiou a mim. E se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo
odeia vocês. À vista dessas palavras, meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Parafraseando aqui 1 João 3,13. Portanto, irmãos, tendo este aviso, não devemos ficar surpresos quando se irromper contra nós a perseguição. Não devemos ficar surpresos. Paulo diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão o quê? Serão perseguidos. No trabalho, na escola, na vizinhança, talvez até na família, há pessoas que resistem à pregação do Evangelho, não se contentam com a pregação do Evangelho, se opõem, resistem à verdade do Evangelho. Não importa o que o crente diga ou faça, essas pessoas são contra o Evangelho. Qualquer falha que identificar na sua vida, vai usá-la contra o Evangelho. E Pedro tratou desse tipo de perseguição. Ele trata esse tipo de perseguição como uma perseguição normal. Na parte anterior da carta. Mas agora, ele fala de uma dolorosa provação. Ele fala de fogo ardente, uma prova de fogo, um teste. Ele refere-se aqui a um processo de queima. Ele faz alusão ao fogo da fundição do ouro que é refinado pelo fogo. A fé do crente é testada através do sofrimento. É um teste aqui para autenticidade, para fidelidade, a veracidade da fé do cristão. Ele coloca a fé como algo mais valioso do que o ouro. Agora, vamos dar uma pausa aqui, porque é importante a gente destacar que nem todas as dificuldades na vida são necessariamente provações ardentes. Existem aquelas dificuldades que, infelizmente, trazemos sobre nós mesmos por causa da desobediência e do pecado. Exemplo: se eu chego atrasado no trabalho, eu sou demitido, eu não posso achar que isso é uma perseguição. Não posso achar que estou sendo perseguido pelo patrão. Se eu não gosto de um bom relacionamento com a equipe de trabalho, por ser preguiçoso, por ser explorado, eu não posso questionar se estou sendo perseguido. Neste caso, cabe uma antiga canção que diz: você é a causa do mal, o princípio de tudo, o motivo do caos que tanto odeia. A provação ardente aqui ocorre por sermos fiéis a Deus. A provação ardente aqui ocorre por sermos fiéis a Deus e defendermos o que é certo à luz da palavra do Senhor. É porque levamos o nome de Cristo que o mundo nos odeia. E estes sofrimentos vêm para provar a nossa fé. Estes sofrimentos não vêm para nos destruir. Estes sofrimentos, este tipo de sofrimento, é daqueles sofrimentos que devem nos levar aos pés de Cristo, a nos humilhar diante de Cristo, a nos fazermos dependentes da sua graça, a cumprir, são sofrimentos aqui que cumprem o importante propósito de nos amadurecer na fé. Olha, Tiago diz isso. Tiago diz isso. O meio-irmão de Cristo diz que, por motivo de toda alegria, tende por motivo de toda alegria, passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. E não para. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes.
provação aqui, esse teste de fogo aqui, tem em vista o amadurecimento do crente. Em última instância, a perseguição é o Evangelho. Por isso, amados, não estranheis o fogo ardente. Ou seja, não fiquem surpresos. Mas à luz do fogo ardente, alegre-se. Alegre-se no sofrimento. Verso 13 e 14. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o quê? O Espírito da glória de Deus. Verso 13, 14 mostra que o sofrimento por amor e fidelidade ao Evangelho nos identifica com Cristo. Nós sabemos que Cristo, como cordeiro imolado que tira o pecado do mundo, foi morto. Uma morte aqui suficiente e que não será jamais repetida. Entretanto, num certo sentido, há uma medida de sofrimento para cada um de nós. Há um sofrimento que a igreja precisa enfrentar até o retorno glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo vai dizer isso. E Paulo vai dizer isso à luz de Colossenses capítulo 1, verso 24. Agora, diz ele, me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Irmãos, eu sei, Paulo e Pedro, em face do sofrimento que viveram, não parecem humanos, né? Em face daquilo que eles receberam, das bofetadas, das pedradas, de resistir a todo tipo de investida e de mal, parece que não são humanos. William Tyndale também não parece humano. William Tyndale, ele foi morto na fogueira por traduzir a escritura para o inglês. E não parece humano. Ele escreve uma carta de encorajamento para o seu amigo, John Fritz, que estava prestes a morrer na fogueira por sua lealdade à palavra de Deus. Repare bem o que William Tyndale diz. Tua causa é o Evangelho de Cristo, uma luz que deve ser alimentada com o sangue da fé. Se somos fustigados e sofremos fazendo bem, devemos sofrer e suportar com paciência, o que é aceitável e agradável a Deus, pois para esse fim somos chamados. Porque também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que nós sigamos suas pisadas. Ele, que não cometeu pecado jamais, nisto temos conhecido o seu amor, que ele deu a sua vida por nós, por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Não deixe seu corpo esmorecer, se a dor estiver acima de suas forças, lembre-se, tudo quanto pedires em seu nome, ele concederá. Ore ao Pai, então, no nome precioso de Cristo, e ele vai te dar forças para sofrer, aliviar a dor ou encurtá-la neste mundo. Amém. Não são humanos. Em face do mal que chega, da morte, que é certeira, ele diz para o amigo, mantenha-se firme. William Tyndale vai morrer 3 anos depois de escrever, de traduzir a Bíblia para o inglês. Estes homens não questionaram a providência de Deus quanto no sofrimento. Esses homens não colocaram Deus contra a parede e disseram, eu não aceito esse mal. Eu não aceito o mal que nos atingiu. Estes homens, eles não culparam a Deus por não intervir em seu favor. E é certo, irmãos. Eles morreram, mas morreram crendo que Deus estava no controle de toda aquela situação.
Eles morreram sabendo que se Deus quisesse, pelo poder dele, poderia ter livrado da morte, do sofrimento. Contudo, Deus realiza os seus propósitos para fortalecer a fé daqueles que sofrem, daqueles que são perseguidos. Pedro escreve: alegrai-vos. Muito estranho, não é? Não pode ser humano. Pedro escreve: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Pedro Munique vai mencionar a alegria aqui 3 vezes. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Vos alegreis exultando. 14, verso 14. Se sois injuriados, bem-aventurados sois. Ou seja, mais do que feliz. Nós precisamos ser sinceros. Como que nós temos dificuldades para compreender que as circunstâncias difíceis podem produzir em nós uma alegria tão extraordinária como esta? Alegrai-vos, vos alegreis exultando. Sois injuriados, se sois injuriados, bem-aventurados. Pedro vai citar alguns motivos aqui, alguns privilégios que incentivam o crente a ter alegria a despeito da provação ardente. O verso 13 diz que somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. E a expressão traduzida por coparticipantes é a mesma raiz para comunhão. Koinonite, e não é doença. A expressão responde o que devemos fazer diante daquele que sofreu por nós. O nosso sofrimento pode redundar em comunhão com Cristo. Em Atos 5,41, os apóstolos se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Cristo. Para os apóstolos era uma honra, era um privilégio sofrer com Cristo e por Cristo. Era um privilégio serem tratados da mesma forma pelo mundo como Cristo foi tratado. A comunhão dos sofrimentos, que para eles foi como um presente. Foi como, diz Paulo, a graça de padecerdes por Cristo. Fala sério, Espírito. Nem todo crente cresce ao ponto de Deus confiar nesses tipos de experiência. Nem todos. Pedro coloca um outro item aqui que pode trazer alegria, mesmo em meio ao sofrimento. Ele vai colocar sofrimento e glória como verdades gêmeas aqui. Ele vai colocar sofrimento e glória como 2 moças, amigas e irmãs que caminham de mãos entrelaçadas por uma viela. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória, olha aí, sofrimento de Cristo na revelação de sua glória. Para o mundo, a ausência de sofrimento, de dor, a ausência de angústia significa glória. Mas parece que para Pedro, não. Por que isso? Porque a própria cruz, o sofrimento de Cristo, foi garantia da glória. O próprio sofrimento, a própria angústia, as próprias tormentas que Cristo experimentou, foi convertido em grande glória na cruz do Calvário. Nossas provas, nossos sofrimentos serão convertidos por Cristo numa glória futura. Então, em lugar de olhar negativamente para os sofrimentos, nós precisamos olhar positivamente para Cristo e alegrar-se na iminente vinda dele. Eu sei que é difícil, e eu devo assumir isso. No momento de dor,
no momento de angústia, parece que nada mais existe. É só aquela aflição. Mas dor, sofrimento, são como e glória são como verdades gêmeas. E nós, crentes, devemos mirar na glória de Cristo, na glória do nosso Senhor. Olhar positivamente para o sofrimento de Cristo, na esperança do seu retorno, onde nós veremos a glória, onde nós veremos o esplendor, a plenitude de Cristo, onde redundará em paz ao nosso coração e à nossa alma. A cruz que trouxe vergonha e dor, a Cristo também trouxe poder e glória. Cristo foi vencedor na cruz e todos os seus seguidores participam também da sua vitória. Juntos participamos da glória de Cristo. Portanto, irmãos, quando contemplamos a glória que herdaremos, não podemos deixar de nos alegrar, não podemos deixar de exultar, de jubilar. Se o seu sofrimento for a sua sorte hoje, coloque a sua aflição no contexto da alegria. Coloque a sua aflição diante da glória que há de ser revelada em Cristo. Agora, se você é, como diz Pedro aqui, injuriado ou insultado por causa do nome de Cristo, você é bem-aventurado. Bem-aventurado porque sobre você repousa o sofrimento da glória de Deus, diz o verso 14. Pedro aponta aqui para os insultos reais aos quais esses crentes estavam submetidos. Eles estavam enfrentando abusos verbais, eles eram ridicularizados por causa da fé deles. E pasmem, este também é um tema recorrente no Novo Testamento. Os seguidores de Cristo devem suportar os insultos. Cristo diz isso em Mateus 5, do 11 a 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai. Por quê? Porque é grande o vosso galardão dos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Quando nós sofremos os insultos, as injúrias, em lugar de revidar, devemos lembrar do Espírito da glória de Deus. Lembrar que Ele nos sustenta. Lembrar que Ele nos guarda. Lembrar que Ele nos consola. Diante da dura realidade de abusos verbais dos malfeitores, a nossa recompensa é a felicidade celestial, é a bem-aventurança. É assim que Pedro quer confortar esses irmãos. É assim que Pedro quer consolar o coração e a alma daqueles que são provados, insultados, caluniados. Aplique as palavras de Cristo a si mesmo. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. No contexto do sofrimento, o Espírito de Cristo, de Deus, repousa sobre nós. Mas à luz do fogo ardente, Pedro faz com que os primeiros leitores examinassem o seu próprio coração e a sua própria alma. Ele quer isso de nós. À luz do fogo, das provações, Ele quer que nós examinemos a nossa vida. Verso 15 a 18. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daquele que não obedece ao Evangelho de Deus?
E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Pedro mostra aqui que sofrer por causa de pecados cometidos é vergonhoso para um cristão. Ele menciona aqui 3 categorias: assassinato, o ladrão, o assassino, o ladrão, o malfeitor. Atividades aqui puníveis por lei. Pedro diz que o cristão não pode ser uma pessoa violenta, que o cristão não pode ser uma pessoa desonesta, que o cristão não pode ser uma pessoa que se intromete nos negócios de outro. Ou seja, não pode ser alguém que perturba a paz de uma comunidade, ou quem sabe, trazendo para o nosso meio, perturba a paz da igreja. É vergonhoso para um cristão ser acusado e condenado por coisas desta natureza. Mas o cristão precisa desenvolver uma vida e um caráter irrepreensível, um caráter que glorifique a Deus, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio aos sofrimentos. Se for para sofrer em face de alguma perseguição, que sofra direito, né? Se for para sofrer, que sofra direito, que sofra como um crente em Cristo, que não se envergonhe. Se sofrer, diz ele, verso 16, se sofrer como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus com esse nome. Que nome? Que nome é esse? De onde vem esse nome? O nome aqui é o nome cristão. Durante os primeiros anos da igreja, os seguidores de Cristo passaram a ser chamados de cristãos pela população não convertida de Antioquia. O uso desse nome evocava o ridículo, um escárnio, uma zombaria. Esse nome, ele pegou rápido, espalhou muito rápido todo o Império de Roma. Quando Pedro escreve essa epístola, a expressão já era muito conhecida. Quando as perseguições, as investidas, de Nero estavam próximas a acontecer, o nome cristão era já uma acusação. Um historiador chamado Tácito, que viveu entre 56 e 117 depois de Cristo, escreveu que Nero substituiu como culpados e puniu com os máximos refinamentos de crueldade uma classe de homens chamados o quê? Crentes, cristãos. Outro historiador, Suetônio, comenta que o castigo foi infligido aos cristãos. O nome é comum. O apelido pejorativo já tinha tomado um grande vulto. E era aplicado a homens e a mulheres que tiveram a vocação para o sofrimento, segundo a vontade de Deus. Se sofrer como cristão, não se envergonhe. Sofra por praticar o bem. Sofra por servir a verdade. Sofra por ser fiel a Deus. Sofra por ser fiel à palavra do Senhor. Se você sofre hoje, nesses termos, examine-se. Por que eu estou sofrendo? Nem todo sofrimento é uma provação ardente. Se alguém que se diz cristão viola a lei, se mete em problemas, se intromete na vida das outras pessoas, então deve sofrer. O fato de sermos crentes em Cristo não nos imuniza
dos sofrimentos, principalmente quando fazemos o mal, quando estamos errados. Tenha certeza que está sofrendo não por ser um criminoso nesse sentido. De repente você pensa assim, isso é adequado a um homicídio, né? Isso é adequado a alguém que comete homicídio. E aí a gente precisa lembrar que a raiva pode ser também considerada, a raiva por alguém, o desprezo por alguém, pode ser considerado também, à luz da palavra, um homicídio, um assassinato. Lembre-se que há um julgamento aqui. Lembre-se que a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se o primeiro, não é isso? Se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. O texto mostra para nós que o julgamento tem um ponto de partida. O ponto de partida é a própria casa de Deus. O juízo de Deus começa daqui, começa de dentro da igreja. Paulo disse isso aos coríntios, que eles necessitavam julgar suas próprias vidas, para que não fossem condenados com o mundo. Irmãos, o processo de purificação deve começar com o seu povo. O juízo aqui vem sobre crentes e não crentes. Tendo em vista aqui o julgamento de Deus sobre os justos e injustos, Pedro faz uma pergunta retórica. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Pedro mostra com isso as dificuldades na caminhada cristã. A caminhada de salvação. Jesus faz isso também, em Mateus 7,14. Ele vai dizer lá que a porta é estreita, que o caminho que conduz à vida é o quê? Apertado, né? E poucos são os que a encontram. Paulo diz isso também. Ele vai dizer que é necessário que passemos por muitas dificuldades para entrarmos no reino de Deus. Irmãos, a salvação sim é dom de Deus, é favor de Deus, é graça de Deus. Ele me salvou. Contudo, há um processo de desenvolvimento espiritual e crescimento. Neste sentido, o nosso trabalho é árduo. O crente deve esforçar-se ao máximo na preservação, na perseverança em Cristo. Se for para sofrer, que sofra, mas sofra como um crente. Não se envergonhe disso. O trabalho é duro. É duro. Mas em último lugar, à luz do fogo da provação, entregue-se a Deus. Verso 19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. A nova versão Almeida atualizada, na palavra encomendem, ela traduz por entreguem. A nova versão internacional, uma outra versão, aplica a palavra confiar. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem, entreguem, confiem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Quando sofremos, quando perseguidos, quando caluniados, quando injustiçados, entregue-se a Deus. A expressão aqui, encomendem a sua alma, é um termo bancário, significa depositar para a custódia. Pedro dá a estes sofredores e a nós uma palavra com isso de conforto, de consolo. A expressão aparece na última palavra que Jesus pronuncia
Pai, nas tuas mãos encomendo, nas tuas mãos confio, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pedro exorta a uma total entrega da nossa vida nas mãos do Criador. Pedro exorta uma total entrega da nossa vida ao Deus que é fiel e Criador, o Deus que nos sustenta nas provações. O grande ensino aqui neste último versículo diz para nós: deposite a sua esperança, deposite a sua confiança. Está sofrendo, está angustiado, entregue-se a Deus. Entregue-se àquele que pode guardá-lo. Entregue-se àquele que pode protegê-lo. Entregue-se àquele que pode abrigá-lo em tempos de perseguição, em tempos de sofrimento, em tempos de angústia. Nós temos a quem recorrer. Nós temos onde nos escondermos. Temos aonde ir. Tá bom, pastor. E agora? O que fazer com toda essa informação? Com todo aquilo que esse texto traz para nós? Irmãos, a primeira aplicação é óbvia. Não se assuste. Não estranhe as dificuldades, as perseguições. Não estranhe a perseguição e a dificuldade como fruto do nosso amor, da nossa honra ao serviço leal a Cristo. Não estranhe. Perseguições, lutas são normais na vida cristã. E em breve, ou talvez já estejamos vivendo isso, a perseguição se concretizará com o conteúdo de degradação moral da nossa sociedade. A guerra pela libertação do aborto, o incentivo a relacionamentos não tradicionais familiares, o declínio da ordem e da moralidade, a sexualização precoce das crianças, tudo isso não vai chegar, isso já chegou. Vai chegar o tempo, o dia em que organizações perseguirão devotadamente o cristianismo por meio desses princípios que são tão caros para nós por meio da palavra. Embora tentem esconder o ódio enraizado contra Cristo e sua palavra e os cristãos, os anos para frente podem ser tenebrosos, poderão ser felizes. Não se assustem, não temam, não se assustem, porque devemos experimentar consolo e esperança nos sofrimentos e provações. Seja como for, o propósito dos sofrimentos é nos moldar, é purificar a nossa vida e nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Se tivermos que enfrentar lutas e perseguições, passemos, mas que passemos por praticar o bem e não o mal. Se você é caluniado, se você é objeto de ofensa deste mundo, responda com o coração perdoador. Responda os maus tratos com oração, com confiança em Deus. Se sofremos severas perseguições, passemos, irmãos, mas passemos com o coração cheio de paz, porque a vitória final foi garantida. Cristo retornará para nos buscar e nos fará ver novos céus e nova terra. Ele realizará justiça e recompensará o seu povo. Cristo padeceu por nós. Nisto temos conhecido o seu amor.
angústia, do sofrimento. Talvez longe de uma perseguição como esta, mas ainda com dores no corpo e na alma. Recorra a Cristo. Suplique a Cristo. É Ele quem nos dá força. Ele que nos motiva na caminhada. É Ele que alivia a nossa dor neste mundo. Amém? Amém. Vamos orar? Pai bendito, nós somos gratos ao Senhor. Porque a despeito dos sofrimentos, a despeito das angústias, a despeito dos momentos difíceis em que passamos, o Senhor tem sido Deus consolador, presente. O Senhor tem restaurado a alegria no coração de irmãos que foram abatidos pelas desgraças dessa vida. O Senhor tem restaurado o sorriso daquele que tem experimentado no corpo as dores de uma enfermidade. O Senhor tem restaurado também o ânimo daquele que sofre as injustiças deste mundo, as calúnias. O Senhor tem cuidado de uma igreja em tempos tão desgostáveis, de tantas calúnias, de tantas ofensas ao Evangelho. O Senhor tem nos mantido. E que seja assim, ó Deus, que diante dos quadros, destes quadros de aflição, de angústia, de sofrimento, possamos ter os nossos olhos elevados pelo Senhor mesmo para Cristo, mirando a glória futura, mirando aqueles tempos de glória, mirando o tempo em que dor, sofrimento já não farão mais parte da nossa vida. Cuida de nós no decorrer da nossa caminhada. Anime o nosso coração e a nossa alma na esperança da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Deus, nós suplicamos que o Senhor consagre estes elementos da ceia, neste culto que agora prestamos ao Teu nome. O pão que continuará sendo pão, o vinho que continuará sendo vinho, mas certos, ó Deus, de que o Senhor se faz presente de uma forma muito especial aqui em nosso meio. Consagra esses elementos para que sirva ao Teu povo de refrigério e alento, que venha nutrir nosso coração e a alma daquelas doces expectativas da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu, aquele que sofreu, aquele que agonizou na cruz por nós. Amém. Amém. Amados, nós cantaremos um hino